Imagina só, você comprar o seu terreno, construir sua casa e ainda pagar em 35 anos. Parece mentira, né? Mas não é não. Me chamo Samuel Luna, sou arquiteto e construtor e venho fazendo esse procedimento de aquisição e construção para os meus clientes com maestria. Então fica comigo que eu vou explicar como funciona todo esse processo. A Caixa Econômica Federal, ela disponibiliza para os seus usuários ou pessoas que querem construir ou comprar o sonho da sua casa própria três tipos de financiamento. Financiamento número um seria a compra de uma casa já pronta. Então você chama um corretor, vai lá, escolhe uma casa e compra. Tudo bem. O segundo item seria a compra de uma casa usada. Ou seja, você tem uma casa no centro da cidade que você quer comprar por algum motivo. E aí a Caixa vai financiar essa casa e você vai poder morar, né? Tudo bem, mas o terceiro item, né, a terceira modalidade, é a modalidade aquisição e construção, que acredito que é a modalidade que você que assiste esse vídeo quer fazer para você e sua família. Nessa consiste em você ir atrás do terreno e construir sua casa, certo? A Caixa ela vai pagar esse terreno, ela vai fazer o Pix para o dono do terreno e vai liberar mês a mês valores para você construir a sua casa. Esse é um modelo que a nossa construtora mais executa, é o aquisição e construção. Eu vou lhe dizer o porquê. O sistema de aquisição e construção é muito vantajoso porque você tem a liberdade de construir seu sonho e o da sua família onde você quiser. Então, eu quero construir num terreno mais afastado da cidade para eu ter mais tranquilidade. É totalmente possível. Eu quero construir minha casa perto do meu trabalho porque fica melhor a logística. É totalmente viável. Então você tem a liberdade de escolher onde você quer morar e de acordo com as necessidades da família. Então, beleza, você tem a liberdade de escolher a casa, né, a localização do terreno, e tem a liberdade de escolher toda a parte projetual da sua casa. Então você tem que contratar um arquiteto também, mas junto com o arquiteto você vai pensar quantos quartos vai ter essa casa, quantos banheiros, se vai ter deck, piscina, se vai ser uma casa térrea ou de primeiro andar. Ou seja, tudo isso te dá uma liberdade para tu ter uma casa personalizada do jeito que você sempre sonhou. E não aquelas casas que você compra uma casa pronta e depois tem que reformar para poder fazer um puxadinho, um escritório, dando dor de cabeça para você no longo prazo. Então, esse tipo de modalidade é muito vantajoso por conta disso. Mas não só por conta disso. Chega a ser mais barato também do que você comprar uma casa já pronta. Porque quando você vai comprar o terreno e construir, você não está pagando a valorização daquele imóvel. Quando você vai, junto com o seu corretor, comprar uma casa já pronta, querer que não, você paga pela valorização ao longo prazo que o construtor, do tempo que construiu até o tempo de venda, aquela casa valorizou. Então você paga por isso. Já nessa modalidade aquisição e construção, não. Você vai pagar realmente a questão do terreno naquele mês, né, naquele momento, quanto vale, e também da construção. Então, galera, como é que funciona o processo? Primeiramente, o mais importante é você e sua família saber qual é a renda familiar bruta, certo? Porque isso vai nortear o valor do imóvel e quanto a Caixa vai liberar para vocês. Então, eu vou dar como por exemplo. A Caixa, ela tem 4 faixas do Minha Casa Minha Vida. Tem o Minha Casa Minha Vida faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4. Os valores a gente vai estar colocando no vídeo aqui, você pode conferir, certo? Então, você vai saber, de acordo com a renda familiar bruta, qual tipo de faixa você se encaixa do programa de financiamento da Caixa. Então, vamos dar como por exemplo, o faixa 3 vai de 4.600 até 8.600, certo? Então, digamos que o seu financiamento se encaixou nessa faixa, faixa 3. Digamos que você tem uma renda aí de R$ 6.000, uma renda familiar bruta. Então, a sua parcela, ela só vai poder chegar até 30% do valor da sua renda bruta, ou seja, R$ 1.800, o valor da parcela, o valor máximo da parcela, entendeu? Então, com esse parâmetro, com esse estudo, você já consegue saber e fazer uma simulação. Beleza. Depois que você já sabe sua renda bruta familiar e sabe o valor da parcela, você vai entrar em contato com um correspondente bancário para poder ele fazer uma simulação para você, ou até mesmo com uma construtora.
Aqui na nossa construtora a gente faz esse tipo de simulação para o cliente saber qual tipo de imóvel se encaixa no perfil da família, certo? Então vamos dar como, por exemplo, o que a gente estava falando. Uma família que ganha R$ 6.000 e uma parcela de R$ 1.800. Para esse tipo de simulação, o imóvel vai ser um imóvel até R$ 270.000, em média, com essa simulação, que a Caixa vai liberar de financiamento. Aí você me pergunta, mas Samuel, eu quero uma casa de 350 mil, só que a Caixa só libera 270. E o restante desse valor? O restante você realmente tem que ter esse valor para poder pagar a construtora, porque a Caixa ela não financia toda a casa, ela financia 80% do imóvel. Então, vamos dar como por exemplo, digamos que toda a operação, juntando o terreno mais a construção, dá 350 mil, beleza? Show de bola. Então, R$ 350.000 menos 20% vai dar R$ 280.000. Quer dizer que a Caixa vai financiar R$ 280.000 e o restante de 280 para 350, os 70 mil, você tem que ter para poder dar como entrada e ficar viável esse tipo de financiamento. Essa entrada, o cliente vai dar diretamente ao construtor, certo? E aí a negociação é de acordo com ambas as partes. Se esse valor vai ser todo antes de começar a construção, ou se vai ser 10% na assinatura do contrato e 10% ao terminar a casa. Então essa parte da entrada é uma negociação mais do cliente com a construtora. Então, depois que você, sob sua renda familiar bruta, sob a parcela que você pode pagar, né, que é os 30%, e também você conseguiu, de acordo com o correspondente ou com a construtora, saber qual o valor do imóvel que a Caixa libera para você, chegou a hora de aprovar o crédito, rodar o crédito. Então você vai juntar toda a documentação, você vai mandar para o correspondente bancário. Isso eu estou falando você, mas pode ser a construtora que você assina o contrato que vai fazer todo esse trâmite de aprovação do crédito. Então você ou a construtora vai pegar toda essa documentação, também vou deixar na descrição do vídeo que documentação é essa, e vai enviar para a correspondente bancária. A correspondente bancária vai fazer essa aprovação, vai colocar no sistema da Caixa e entre 1 a 2 dias a gente consegue saber o resultado, se foi aprovado ou não. Beleza, uma coisa bem polêmica é essa questão da aprovação. Por quê? Você não pode estar com o nome sujo. Se você tiver com alguma restrição no seu CPF, alguma dívida ativa, a Caixa vai negar a sua aprovação. Então, para ser aprovado na Caixa, esse valor que a gente está conversando de financiamento, ou seja, 280 mil, você tem que estar com o nome limpo. Então, se você tiver com aquela dívida do cartão de crédito, já quita essa dívida antes de fazer a aprovação de crédito junto à correspondente bancária. Então, a gente fez a primeira etapa para saber a renda do casal, a renda familiar, valor do parcela a gente já tem, valor do imóvel a gente já tem, e a gente mandou toda a documentação para a correspondente bancária. Aprovando essa documentação, show de bola, pode soltar os fogos. Mas aprovando esse crédito, você já pode chamar o arquiteto da construtora, ou então pode ser um arquiteto por fora, mas você tem que chamar um arquiteto para ir junto com você nesse terreno e fazer o projeto de arquitetura da casa de vocês. Esse projeto de arquitetura vai ser de acordo com as necessidades da família e também com o valor do financiamento. Porque não adianta nada fazer um projeto mais bonito do mundo, sendo que não está no orçamento de vocês, no orçamento do casal, né? Então, a gente vê bastante famílias se frustrarem porque às vezes contrata o arquiteto sem saber qual é o limite de construção que eles conseguem financiar. Então, esse primeiro momento é super importante, vocês saberem qual é a realidade financeira de vocês e quanto a Caixa consegue liberar, para depois chamar o arquiteto, para justamente isso, fazer um projeto na realidade da parte financeira que a Caixa vai liberar para vocês. Depois disso, você vai com o arquiteto, vai no terreno, o arquiteto vai entender todas as suas necessidades, vai ser uma casa personalizada para você e sua família. Show de bola, você aprovou o projeto, pronto, arquiteto, gostei demais, tá perfeito, você é um Oscar Niemeyer. Enfim, então vai levar toda essa documentação projetual para a prefeitura, para poder tirar o alvará de obra.
Quem geralmente faz isso é a construtora. Digamos assim, se você mora aqui em Juazeiro, na região, você fechando com a nossa construtora, a gente vai fazer todo esse trâmite, você não vai ter nenhuma dor de cabeça, certo? A gente vai resolver toda essa parte burocrática para você. Mas enfim, então a construtora vai levar toda essa documentação para a prefeitura, para ser aprovado o projeto e também tirado o alvará de obra. Depois que o alvará de obra é emitido pela prefeitura, a gente leva toda essa documentação de projeto, alvará, lá para a correspondência bancária e a correspondente bancária coloca no sistema para ir para a última etapa em relação à parte burocrática, que é a Caixa analisar os projetos e analisar a documentação de alvará. Depois que a Caixa já tem aprovado o crédito de vocês e analisa e aprova os projetos que já estão aprovados na prefeitura, aí pronto, aí vocês vão para a assinatura de contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Depois desse dia tão histórico que é a assinatura do contrato de financiamento, o que é que acontece? A Caixa ela vai começar a liberar valores para a sua obra. Então, como você já deu uma parte do valor para a construtora, seja 10% ou 20% inicial, a construtora vai iniciar a sua casa, ou seja, fazendo os serviços preliminares, limpeza de terreno, fundação, até chegar num nível em média de 15%. Quando chegar em 15% de obra, a construtora vai fazer o que a gente chama de PLS, que no caso é a proposta de liberação de recurso, né? Então a construtora vai tirar as fotos, fazer esse laudo e mandar para a Caixa. Todo mês a construtora tem essa obrigação de fazer essa PLS para que a Caixa libere o recurso de acordo com a evolução da obra. Entendeu? Então, no primeiro mês, liberou 15%. No segundo mês, liberou mais 10%. Somando 15 com 10, ficou 25% de evolução no total. Então, cada mês vai sendo liberado o valor de acordo com a evolução e porcentagem que aquela obra evoluiu e também de acordo com o cronograma, que tudo isso tem que ser passado para a Caixa antes de iniciar também a construção. Só que nem eu estou falando para vocês, isso é de responsabilidade da construtora. Aí você fala, tá tudo muito bonito, eu estou entendendo tudo, mas Samuel, e as taxas que o pessoal tanto fala? Beleza, essa questão de taxa vai ser negociado entre você, cliente, e o construtor, e a construtora, certo? Porque tem empreitadas, tem negociações que a construtora já inclui as taxas junto com o valor da construção e tem empreitadas que a construtora não inclui. Então isso tem que ser uma negociação interna entre vocês dois, certo? Caso você fique com a opção de você pagar todas as taxas, eu vou colocar aqui também no vídeo, você pode tirar um print e vai ter aí explicando o valor de cada taxa em média, mas varia de acordo com a região e também de acordo com o seu tipo de imóvel. Em média, você vai pagar de taxas inicialmente um valor aí cerca de R$10.000, em média. E no final da obra você vai pagar em média mais uns R$10.000. Ou seja, de documentação vai ser quase R$20.000, em média. Pode ser menos e pode ser mais, de acordo com a tua construção e de acordo com a tua cidade. Tem um item que você realmente tem que pagar durante a construção, que se chama juros de obra. Esses juros de obra é um juros que você paga pelo valor que é liberado mensalmente. Então, digamos que no primeiro mês a Caixa libera R$30.000 à construtora. Então, você paga uma pequena parcela de juros daqueles 30 mil. Costuma ser em torno de R$400 a R$500, entendeu? Aí no segundo mês, a Caixa libera mais 20 mil, ou seja, 30 mil do primeiro mês, mais 20 mil do segundo. Aí forma R$50.000. Aí você vai pagar juros em cima desses R$50.000. Então, a cada mês que passa, a cada mês de obra que passa, você vai pagando valores de juros de obra mais alto, até chegar no final da obra. Quando você chega no final da obra, você está pagando quase o valor da parcela. Então, se o valor da parcela é R$1.800, você está pagando aí R$1.600 de juros de obra. Beleza, Samuel. Show de bola. Entendi demais. Documentação inicial, fechei com a construtora, mas geralmente qual é o prazo para que eu e minha família possamos morar na nossa casa?
Beleza, isso aí vai depender muito do projeto de vocês. Se é um projeto térreo, se é um projeto duplex, a quantidade de área construída, ou seja, o tamanho da casa, o tamanho do terreno. Então, são muitas variáveis. Geralmente, aqui na nossa cidade, Juazeiro do Norte, uma casa de médio padrão com 3 quartos, a gente costuma entregar entre 8 a 9 meses, de médio padrão, com todos os detalhes, né? Mas aí vai depender do teu projeto, da tua especificação de casa. Galera, a construtora terminou a casa de vocês, beleza? Deu tudo certo, desde o início, simulação, aprovação de crédito, aprovação de alvará na prefeitura, assinou o contrato da Caixa, assinou o contrato com a construtora fez a casa de vocês durante todo esse tempo e agora a construtora entregou a chave na mão de vocês para vocês morarem, certo? Então, a partir dessa data que a construtora entrega a chave para vocês morarem, é que vocês começam a pagar o valor de financiamento mesmo, a primeira parcela da casa de vocês. Então, digamos assim, quando vocês se mudarem para a casa de vocês e passarem o primeiro mês, aí você vai pagar a primeira parcela do financiamento, ou seja, 1.800, 1.800. Pois é, galera, chegamos ao fim desse vídeo, certo? Quero agradecer demais a você que chegou até aqui, no final do vídeo. Então, eu tentei resumir o máximo como funciona esse processo de aquisição e construção pela Caixa Econômica Federal. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui nesse vídeo, por favor. Se inscreve no canal também, tá bom? A gente tá bem pertinho aí de bater os 1.000 inscritos, então ajuda a gente. E deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, que a gente vai fazer o máximo para responder essas dúvidas ou até responder a dúvida de vocês através de vídeo, tá bom? Outra coisa, se você for aqui de Juazeiro, Crato Barbalha, da região do Cariri, aqui no Ceará, entre em contato com a nossa construtora, que a gente vai ter o prazer e a honra de fazer simulações, de explicar melhor, levar vocês até o nosso escritório para a gente estar conversando sobre o sonho da casa própria de vocês, beleza? Então Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto!